Meu amigo e minha amiga, eu venho nessa noite para trazer uma palavra para o teu coração, um ensinamento dentro da palavra, que me chamou muita atenção no livro do profeta Abacuque, conhecido como um dos 12 profetas menores, pela extensão do seu livro, contendo somente 3 capítulos, por isso conhecido como profeta menor, pela sua extensão do seu livro, sendo pequeno. Não que ele era menor de maneira alguma que o profeta Jeremias, que o profeta Isaías, de maneira alguma, por seu livro ser pequeno. Escrito aproximadamente 605 anos antes de Cristo, aproximadamente, mas com uma palavra que traz um grande ensinamento para o nosso coração. Eu vou deixar o capítulo de número 2, versículo de número 4, que diz assim: e o justo, ele viverá pela fé. Preste atenção, irmãos. O que Deus está falando com o profeta Abacuque, através dessa palavra, o justo, ele vai viver pela fé. Irmãos, o capítulo de número 1 do livro de Abacuque, ele está gritando, Abacuque está suplicando, Abacuque está falando em voz alta com Deus, está orando, está falando com Deus e dizendo: Senhor, até quando eu vou clamar, até quando eu vou buscar o Senhor? Porque eu não estou ouvindo o Senhor falar comigo, parece que o Senhor não está me ouvindo, parece que o Senhor não está me escutando, eu estou gritando, justiça, Pai, eu quero justiça. Os inimigos estão maltratando o teu povo e eu preciso de justiça. Quando eu olho para Abacuque fazendo essa oração logo no começo, eu venho ver que muitas das vezes acontece. Você passa por situações na sua vida que você vai perguntar: Deus, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Será que não vai ter um basta? Será que não vai ter um fim? Será que a minha vitória não vai chegar, minha bênção não vai chegar? Mas só que eu vou ver o silêncio de Deus para Abacuque. Abacuque está falando: eu clamei, mas eu não estou ouvindo o Senhor me responder. E Abacuque estava angustiado com isso, Abacuque estava aflito com isso. Só que quando Deus vai falar com Abacuque, não era aquilo que Abacuque estava esperando ouvir de Deus. Abacuque estava esperando ouvir palavras doces de Deus. Mas o que Deus estava querendo trazer para Abacuque era algo diferente. Aí Abacuque vai questionar novamente, porque Deus disse que vai suscitar a ira da Babilônia contra o povo de Judá. Aí Abacuque vai questionar novamente, só que não vai chegar a conclusão nenhuma. E no capítulo de número 2, Abacuque diz: já ouviu Deus falar? Agora ele vai falar: eu vou me colocar sobre o muro e vou me colocar em posição de sentinela e vou esperar Deus falar comigo. Tem hora que você vai gritar, vai pular, vai soltar, vai falar, mas tem hora que é momento de você parar e observar o que Deus está para falar com você. Tem hora que é de você movimentar, mas tem hora que é para você ficar em silêncio, só em posição de sentinela, esperando o que Deus tem para falar. Nada de tomar decisão precipitada, mas de esperar o que Deus quer fazer na tua vida. Aí no capítulo 2, no versículo 1, ele se coloca na posição de sentinela. Aí quando ele se coloca na posição de sentinela, ele fala: opa, agora eu vou falar com ele. Quando ele se coloca na posição de sentinela, Deus vai falar com ele: opa, Abacuque, escreve em uma tábua a visão que eu vou te dar. E tudo que você vê nesta visão aí, escreve de forma legível, até quem passar correndo pela cidade possa ler e entender o que está escrito aí. Começa a escrever, Abacuque. Aí Deus vai falar com o profeta Abacuque: diz para o povo que eles vão viver pela fé.
E Abacuque vai escrevendo, e o justo ele viverá pela fé. Aí Abacuque vai entender, não adianta eu gritar, eu clamar, no meio de tudo isso, se não for a vontade de Deus. Às vezes, o silêncio de Deus é para concretizar as obras de Deus na sua vida. Você não entende, às vezes é o silêncio de Deus na tua vida. Às vezes não é hora de agir, às vezes é hora de esperar. Espera o que Deus tem para falar com você. E viva pela fé, como o profeta Abacuque. Agora ele estava vivendo porque ele ouviu Deus falar com ele, e agora ele vai guardar isso no seu coração e ele vai levar para o seu coração essa palavra. Aí nós vamos chegar no último versículo, no último capítulo do profeta Abacuque. No capítulo 3 ele começa a sua oração dizendo: Senhor, eu ouvi a sua voz, eu ouvi o que o Senhor falou comigo. Quando eu estava na posição de sentinela, Senhor, aviva as tuas obras no meio dos anos, porque eu ouvi a sua voz e temi. Aviva as tuas obras no meio dos anos. O que Abacuque estava dizendo, o que o Senhor fez com o meu antepassado, faz conosco, nos ajuda, assim como o Senhor libertou o povo do Egito, nos ajuda contra a Babilônia, porque muitas das vezes o inimigo se levanta, e muitas das vezes pedimos socorro a Deus. Às vezes a pessoa se levanta para te caluniar, para falar mal de você, faz um montinho, reúne pessoas para questionar você. E Abacuque, sabe o que ele vai fazer? Ele vai cair para o joelho, ele vai cair para a oração. Mas tem hora que, quando você está orando, você vai ouvir o silêncio de Deus. Aí você fala: meu Deus, que prova é essa? Ninguém aparece, ninguém fala nada. Enquanto isso, Deus está agindo e você não está vendo. Deus está operando e você não está vendo. Deus está realizando e você não está vendo. Quem disse que eu preciso ver para Deus agir? Deus estava fazendo no oculto do profeta Abacuque. Abacuque não estava vendo, mas Deus estava agindo. Por isso Jesus, ele fala: ó, meu Pai, ele trabalha até hoje. Por isso eu também trabalho. Então Deus não para, não. Você está achando que Deus está em silêncio, mas Deus não está em silêncio, não. Deus está trabalhando. Deus não para em momento algum. Deus está trabalhando. Enquanto você está clamando, não está vendo nada, está vendo só o silêncio de Deus. Deus está entrando na tua casa, Deus está entrando na tua família, Deus está salvando um dos seus, Deus está livrando um laço de morte. E você não está vendo nada disso, mas Deus está fazendo no escondido. Você não precisa ver o que Deus está fazendo. E o profeta Abacuque, ele queria ver. Mas só que não era preciso ele ver. Era preciso ele ter fé e viver pela fé. Aí ele vai entender que o justo vive pela fé. E ele vai finalizar no capítulo 3, os últimos versículos, igual o 3,17, que ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, o campo não produz alimento, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. A figueira não está florescendo, o campo não está tendo mantimento. Opa, minha despensa está vazia, meu armário está vazio. Mas Deus está dizendo que nós devemos viver pela fé. E Abacuque vai entender que ele deve viver pela fé. E por isso ele vai dizer: ainda que não floresça, ainda que o armário, que a despensa esteja vazia, ainda que muitas das vezes a doença chegue e bate na porta, e muitas das vezes entra na nossa casa e pega um dos nossos, e às vezes até nós mesmos. Mas eu tenho que me alegrar no Deus da minha salvação, independente de qualquer circunstância. Independente que amigo te abandona, independente que família te abandona, mas você tem que se alegrar no Deus da sua salvação. Então não para, independente de qualquer circunstância que seja na tua vida. Confia no Deus da sua salvação e tenha fé, viva pela fé. Não viva por aquilo que você vê, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então tenha fé, confia, acredita
Porque enquanto você clama, Deus age. Enquanto você ora, Deus está agindo. Enquanto você ora, Deus está fazendo, Deus está assinando. Enquanto você está orando, Deus está livrando. Você não precisa ver nada disso. Você tem que contemplar as maravilhas de Deus. Você acordar todo dia, sua família sair de dentro de casa, pegar um ônibus e voltar bem para dentro de casa. É o filho ir para a escola e voltar da escola. É você ter um filho rebelde que está lá no mundo e ele volta com vida para dentro de casa, mesmo você sabendo que ele está fazendo coisas erradas. E você está dizendo, Senhor, eu estou clamando e não estou vendo nada acontecer. Meu filho continua lá. Continua lá. Mas enquanto você está orando, Deus está livrando ele lá. Deus está guardando ele lá. Mas eu estou orando, meu esposo sai de casa, bebe e gasta todos os seus afazeres, gasta tudo que recada com o seu trabalho na bebida. E ele não se liberta disso, continua orando porque Deus está agindo na vida dele. Continue clamando que Deus está agindo. Mas não murmura, vive pela fé. A Babilônia está se levantando contra Judá. Mas o que Abacuque precisava fazer é descansar o seu coração em Deus e dizer, Senhor, ainda que se levanta a Babilônia, ainda que se levanta a Síria contra o teu povo, ainda que os meus inimigos se levantem contra a minha vida, eu adorarei o Deus da minha salvação, independente da circunstância. Davi, lançado ao pasto para pastorear as ovelhas do seu pai, muitas das vezes tendo que lutar com o urso e com o leão. Davi vai dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar me faz viver de paz, guia-me mansamente nas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice venha transbordar. Porque certamente que a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão por longo dos meus dias e eu habitarei na tua casa. Aleluia! Nenhum problema pode te parar, te paralisar, não. Não é hoje o que nós estamos vivenciando, a pandemia não pode te parar, guerra não pode te parar, hoje são brigas dentro do Planalto, e nada disso pode te parar, nada disso pode te parar. Por quê? Porque você não está movido por aquilo que você vê, você está movido pela sua fé. Então viva pela fé. Porque você vai conquistar coisas grandes. Porque a palavra de Deus está dizendo aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para você. Então fique com essa palavra pelo teu coração. O justo, ele vai viver da fé. Independente da circunstância que você está vivendo, independente do problema que você está vivendo, viva pela fé. Deus tem o melhor para a tua vida e tenha uma boa noite. E fica com essa palavra para o teu coração. Você que não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva aí, aperte o sininho, próximo vídeo vai chegar aí para você e que Deus te abençoe em nome de Jesus.